Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre inventário. Eu já tinha falado um pouco em alguns outros vídeos sobre a importância do planejamento sucessório, né? De você planejar o que você quer que aconteça com o seu patrimônio após a sua morte. Isso diminui a burocracia. Apesar de ser um tabu ainda no Brasil falar, eu vou fazer o testamento, parece que eu tô querendo morrer. Enfim, é importante. E uma das formas de planejamento sucessório é o testamento. Ele tem algumas regrinhas. Primeiro, podem testar as pessoas que são capazes. A capacidade, de modo geral, na regra geral, se dá com a maioridade, aos 18 anos. Porém, aqui, os maiores de 16 também podem testar, certo? O que será averiguado, essa capacidade, a incapacidade, ela pode se dar não só pela idade, mas também por alguma disfunção cognitiva, alguma doença, né, que uma pessoa tenha. Então, na hora de testar, a capacidade nesse sentido terá que ser averiguada também, certo? E, além disso, eu acho que a parte mais importante que tem que ser explicado bem para os nossos clientes, né, para as pessoas que desejam fazer o testamento, é que quando há herdeiros necessários, ele só pode dispor de 50% do seu patrimônio em testamento. Então, os herdeiros necessários estão previstos em lei, os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, certo? Então, se eu for fazer o meu testamento, por exemplo, e eu tiver alguma dessas pessoas, né, dessas classes vivas, eu não posso dispor de 100% do meu patrimônio em testamento. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu testamento, eu tenho uma prima minha que é muito próxima que eu gostaria de deixar todo o meu patrimônio para ela. Eu não posso, porque eu tenho minha mãe, meu pai, meu irmão são vivos, então eu tenho que reservar 50% para eles e os outros 50% aí sim eu posso dar para quem eu quiser, certo? Isso tem que ser bem explicado, porque se dispõe mais do que deveria, depois é difícil. E aí tem toda aquela questão de adiantamento da legítima, que tem que ser colocado em contrato caso haja uma doação de um patrimônio, por exemplo, para um herdeiro necessário. Isso pode caracterizar que você está adiantando a herança. Então, isso eu vou falar em outro vídeo, mas temos que ficar atentos a isso também. Então, essa é uma parte bem polêmica, porque algumas pessoas até falam, tem idoso, por exemplo, que ficou a maior parte da velhice em asilo, os filhos abandonaram, enfim. E o idoso quer deixar para não sei, para alguém, para alguma vizinha que cuidou bem dele, né, o seu patrimônio, e ele vai poder fazer isso só com 50%, porque os outros 50% tem que ser, eles vão ser reservados para os herdeiros necessários. Em alguns países até, essa questão existe uma maleabilidade nessa questão da legítima, que às vezes é só 20%, 30%, porque 50% alguns autores consideram muito, por haver mesmo essa questão de abandono. Às vezes um filho foi abandonado pelo pai, não vê desde criança, e aí, né, tem que deixar ali os 50% reservado, enfim. Então é uma questão polêmica, mas é uma questão que tem que ser observada na hora do testamento. É isso que eu queria trazer hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.